E o Atlético enfrenta o Caracas hoje à noite com transmissão ao vivo da 98, com jogadores relacionados, com muitos desfalques, Vinícius Grisse, pra cima desse Caracas. O Caracas é pra amedrontar o Atlético. Tem um time que tá na 11ª colocação do campeonato venezuelano. Tem capacidade de pegar um time misto, alternativo ou reserva do Atlético e vencer? A capacidade tem, né, CJ? Né? Desprezar a possibilidade no futebol a gente não pode fazer porque a gente já viu muita coisa, né? Mas evidentemente que há um favoritismo gigante para o Atlético, mesmo que ele opte por jogar com o time todo reserva. A distância é muito grande, 11º colocado do campeonato venezuelano. A gente falou aqui quando do sorteio, né? O quão acessível ficou esse grupo do Atlético para ele. E vai se mostrando, né? O Caracas que está muito mal no campeonato venezuelano, dividindo a liderança com o Atlético nesse momento. O Iquique, ao que tudo indica, todo mundo vai ganhar do Iquique, né? Já perdeu as 2 primeiras e acredito que vai perder muitas outras ainda. Mas enfim, eu acho que é um jogo que o Atlético pode manejar bem o seu elenco, né? Não sei se eu, no lugar do Cuca, usaria um time todo reserva, porque ele já tem muitos desfalques, a gente tem aí alguns jogadores que talvez precisem ganhar ritmo, ganhar confiança e que possam ser titulares de novo no próximo jogo, né, no jogo seguinte. Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogo bem tranquilo para ele rodar algumas peças sim, para dar minutos para alguns outros jogadores, né? Acho que ele pode aproveitar, por exemplo, para dar minutos para os zagueiros dele, né, que tem jogado pouco. O Alonso e o Lianco, eles têm jogado todos os jogos sem ser substituídos e raramente têm ficado fora. Então acho que ele pode dar minutos para os zagueiros. Acho que o Bernard pode ter minutos. Acho que o João Marcelo pode ter minutos. E tentar formar um time aí para tentar vencer esse jogo e encaminhar bem a classificação. Acho que uma vitória hoje praticamente encaminha a classificação do Atlético para a próxima fase, por mais que ainda vai precisar fazer mais pontos, mas o calendário que o Atlético tem pela frente na competição na volta, né, jogando 2 vezes em casa e tudo mais, ele é muito tranquilo. Então acredito que uma vitória hoje praticamente classifica o Atlético. Ô, Cabido, então eu vou pegar tanto com você, Rafael Miranda, o nosso Grisse aqui, destrinchando uma possível escalação do Atlético de comparativo. Vou começar com você. Eu sei que Everson deve ir pro gol mesmo, é o goleiro, mas o Natanael e Saravia, diferenças, semelhanças, o que ganha e o que perde com cada um? Eu acho o Natanael um jogador um pouco mais equilibrado que o Saravia. O Saravia, para mim, é um jogador de muita força, muita intensidade, muita agressividade, mas bem menos técnico do que o Natanael. Eu acho o Natanael um jogador hoje mais preparado para ser titular da equipe do Atlético. Não que dê para descartar, obviamente, o Saravia, não é isso, mas eu acho que dependendo de um jogo com mais características de força, de pegada, o Saravia pode ajudar um pouco mais que o Natanael. Mas geralmente o Natanael é um jogador que vai entregar mais, principalmente na parte ofensiva ao Atlético, CJ. Mas dito isso, você iria de Saravia para poupar esse titular? Para poupar. A situação do Atlético é muito confortável, CJ. É extremamente confortável a situação do Atlético hoje, como a gente já falou do Caracas. Um time frágil, um time na 11ª colocação da grande liga venezuelana. Não tem por que você escalar um titular hoje, na minha opinião, tá? Óbvio que a gente vai falar aqui um pouco mais sobre isso, mas pra mim eu deixaria o Natanael no banco e colocaria o Saravia. Eu iria com o Natanael. Você iria por quê? Já ficou fora alguns jogos aí, né? Um jogo, né? 2, né? Um no Sul-Americano e um no Brasileiro. Contra o Santos e contra o Santos. É porque a sequência até o meio do ano é muito dura, gente. Você tem que preservar os jogadores quando você pode. Ainda mais agora com jogos fora de casa de Brasileiro e Copa do Brasil. Exatamente. Vai viajar pra caramba, Atlético. Vai. Você iria de Saravia? Saravia. Então, beleza. Aqui 3-1 de Saravia. Você iria de Saravia? Saravia também. Silveirinho? Vamos segurar o Natanael. Então, 4-1 de Saravia. Ô, Mirandinha, a dupla Lianco e Alonso não precisa de tanta explicação, de tanta justificativa, até pelo que tem mostrado. Mas se entrar com Román e Vitor Hugo, ou Igor Rabelo e Vitor Hugo, o que ganha ou o que perde? Perde muito, CJ. Não dá assim. A distância é absurda? A distância é muito grande. Hoje é muito grande, além do ritmo de jogo. Esses outros que você falaram, o Ivan Román jogou um jogo, o Igor Rabelo nenhum, Vitor Hugo alguns minutos. Então a distância é grande. Mas se você quer dar minutos para eles, tem que ser agora. Você quer colocar para jogar, o teste é agora, não tem jeito. Eu entraria com um time bem mexido. Bem mexido. Então a sua dupla de zaga seria? Eu colocaria aí o Ivan Román, que jogou o último jogo, com o Vitor Hugo, por exemplo.
O Igor Rabelo a gente não sabe, ele estava machucado, está em condições de jogar ainda, tal, não sei. Eu rodaria o time quase que todo. Beleza, mas em questão de característica, esses dois estão bem à frente dos demais. Grice, aí Lianco e Vitor Hugo. Você pouparia só o Alonso? Sim. Tô com o Grice, Lianco e Vitor Hugo. Aí eu já tô mais Lianco contigo. já ficou fora de um jogo aí recentemente também, cumprindo uma suspensãozinha. Aí eu já tô mais contigo. Até para não Tira desfalcar um, demais. coloca outro, Né? Eu falei ontem sobre o Vitor Hugo, né? A gente tem que ver esse menino. O empresário. É o empresário. O empresário do Vitor Hugo realmente escalou ele ontem. Eu vou voltar a discutir o isso. empresário. Não, mas a situação é porque o Alonso, ele não descansa nem em data FIFA, gente. Eu tô falando sério. pois Tá é. certo. Concordo. Tá certo. E aí, se já vai mexer no Sarabia, vai mexer com o Vitor Hugo ali, deixa o Lianco. E aí, Grice, o que ganha e o que perde, uma comparação de Rubens e Caio, que é o que tem para a ala esquerda. CJ, eu acho que, assim, na teoria são jogadores bem parecidos em termos de características, né? São dois jogadores de mais força, de chegar à frente, não são laterais de guardar muita posição. O Rubens vive um momento bem melhor do que o do Caio, né? Sem sombra de dúvidas, o Rubens vive um momento melhor do que o Caio. Eu colocaria o Caio na lateral esquerda. Para aproveitar o Rubens no meio? E talvez o Rubens no meio campo aí, ou talvez até descansar o Rubens, que vem jogando mais, né? O Rubens é um dos caras que mais vem jogando nesse time do Atlético até aqui na temporada. E acho que ele poderia ser um a descansar nesse jogo. E repito, assim, o Caio veio para ser o lateral esquerdo, né? O Caio foi escolhido para ser o lateral esquerdo do Atlético reserva nessa temporada pela diretoria. Teve ali 2 jogos, não foi tão bem, mas acho que é o momento para dar uma oportunidade de sequência aí para ele, até porque o Arana deve demorar um pouquinho para voltar ainda, né? Então, acho que você ter o Caio com mais confiança seria o melhor caminho. Eu usaria o Caio como lateral esquerdo. Vocês escalariam o Caio hoje? Eu também, assim, meio como última chance, é forte falar isso. Mas é a chance do Caio ainda de engrenar. Ele não indo bem hoje jogando, né? O Caio como lateral esquerdo, aí a chance aí o Rubens vira o lateral esquerdo reserva. Mas para manter a sua coerência, você falou durante a semana e na transmissão do jogo que se tivesse uma final hoje, o seu lateral seria o Rubens. Já que você está escalando um time alternativo, tem que ser o reserva, o Caio. O Caio, exatamente. Não é isso? O Caio. Mas é porque, como o Atlético está sem opções no ataque, se você quiser rodar, né? Você tem o Rony e o Coelho, que são os jogadores hoje titulares. Se você quiser rodar, você tem o Bernard e já tem 2 garotos, que é o João Marcelo e o Pedro Ataíde, já adiantando do ataque. Aí o Caio pode ser uma alternativa para o ataque? Também pode. Mas, como o Grice disse, ele veio para ser lateral esquerdo. Então eu manteria ele ali. Pelo menos mais um jogo. Perfeito. Até o Rubens também, se não me engano, tomou alguns pontinhos na perna, 5 pontos no joelho. Porque vocês vão se lembrar num lance que ele foi cair por cima, cara. A trava da chuteira do jogador do Botafogo ficou para cima, ele rasgou o joelho. Aí ele tomou 5 pontos no joelho, disse que tá bem, tá tranquilo, mas se pode poupar, segure. Com relação ao meio campo... Só pra informar, sabe quantos jogos o Rubens já fez na temporada? 18 jogos. Dá uma seguradinha, né? Mas como titular, jogos. Talvez uns 8? Mas ele já tem 1.200 minutos já em campo. E o homem tem gostado dele, como titular. Aqui, no meio campo, não foge disso não, Cabidão, de Fausto Vera e Gabriel Menino? Ou o Patricão, que já voltaria pra você? Não. Pra mim é Menino e Fausto Vera. O Menino é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né? A gente não entendeu muito por que ele saiu do time, mas como ele não jogou tanto nas últimas partidas, é o momento dele entrar e mostrar também a sua personalidade e provar pro professor que ele não pode sair do time, né? Seria hoje o momento do Gabriel Menino, na minha opinião, e o Fausto Vera é o volante que tem, CJ, pro jogo de hoje, né? É porque o Patrick voltou de lesão, não acho que ele vai ser titular. Acabou de voltar de lesão e tá sem ritmo de jogo nenhum. Não jogou praticamente esse ano. E o outro é o Zé Felipe, é um garoto da base. Não acredito que o Cuca vai dar a oportunidade para esse menino agora, como titular já. Então tá meio sem alternativa em fazer alguma coisa diferente. O meu time teria Patrick, Fausto e Menino. Por quê? Porque tá faltando atacante, né? Rony, Coelho e João Marcelo, você deixaria pelo menos um como opção para segundo tempo? Sim. Tem um garoto da base lá, como é que chama? Pedro Ataíde. Pedro Ataíde. A definição dos volantes, nós estamos ainda nela aqui, porque o Grice ainda está votando um terceiro volante. Meu time teria 3. O time dele teria Patrick, Fausto Vera e Gabriel Menino. Eu não sei se eu colocaria, porque o Patrick ficou um tempo lesionado e não tem jogado. Eu não sei se ele começar jogando, seria uma boa opção.
Eu não colocaria o Patrick por esse motivo. O Cuca vai lá no David Cauã, conversa no pé do ouvido dele, põe este garoto no meio que você se deliciará como o com terceiro futebol. do meio, talvez seja até a posição dele, né? Esse terceiro jogador do meio. Pois é, porque minha ideia pra isso é usar o Bernard como um ponta esquerda, né? E aí você descansa o Rubens. E acho que é onde o Bernard rende melhor. Então você usa 3 no meio ali, você solta mais o Gabriel Menino. Você pode usar até o David Cauã, que fez realmente, deixou boa impressão nos jogos do Campeonato Mineiro. Talvez tenha sido o único que deixou boa impressão nos jogos do Campeonato Mineiro. Ele e o goleiro, né? O Gabriel Delfim também. Exatamente. Então acho que pode ser uma alternativa também. Se o Patrick não estiver bem fisicamente, até começar com o David Cauã. Mas eu usaria esses 3 aí no meio para usar o Bernard como um ponta esquerda. Eu gosto muito do David Cauã, um jogador formado vamos lá dar na uma chance categoria pro de David base Cauã, do vamos? Palmeiras, veio pro Atlético. Dá uma chance? Vamos dar chance pra ele? Você quer fechar então com o Fausto Vera, Gabriel Menino e David Cauã? Porque eu Foi também na do acho Grice? certo descansar ou o Coelho ou o Rony. Eu acho que seria uma alternativa Mas boa. ele não descansaria, não. Quem? Eu descansaria. Sim, Ah, o João Aí eu Marcelo tiro o Coelho. Ah, tá. Tá bom, então vamos lá. Cabidão, concorda, discorda ou não quer brincar? Não, a gente pode brincar, a gente pode dar oportunidade pro É menino. fácil Só aqui, que né? eu acho, Sentado aqui. eu acho, eu só Sem acho- nenhuma responsabilidade pelo que vai acontecer no eu resultado. só acho extremamente improvável. Improvável. Improvável, é. Muito improvável. Mas aí, como a escalação é nossa, a gente pode brincar. Exatamente. Mais é ou verdade? menos, né? Imagina se o Cuca escala exatamente o nosso time e perde 3-0 o jogo lá amanhã nessa cara aqui. Amanhã ninguém aparece. Mas aí a gente tem que olhar o lado positivo também, se ganha. Então, Fausto Vera, Gabriel Menino e David Cauã, viu? Porque Exatamente. a produção não preparou a foto, pra quem tá no rádio, a produção não preparou a foto do David O Cauã. Cuca tirou a foto, gente. E aí, Gris, então você colocaria Bernard na esquerda, Bernard, Rony na direita e João Marcelo. e João Marcelo centralizado? Isso. Só não me agrada o Rony É na isso direita. Não é o melhor lugar pro Rony. Eu mas colocaria o João Marcelo também, aí por esse motivo eu manteria o Coelho, por causa do posicionamento do Rony. Pergunta: ele pode jogar com o Bernard ao invés de mais pela ponta, mais pela beirada, por dentro, e aí fazer Fausto Vera, Gabriel Menino, David Cauã e Bernard com 2 atacantes, Rony e João Marcelo, com o Rony jogando mais já por ia dentro? mudar muito a estrutura do time, eu não acredito que ele vai fazer. Acho que é muito improvável o Cuca mudar e fazer esse losango que você tá pensando. O Bernard fazendo mais por dentro, e ele coloca ou o Fausto Vera ou o próprio David Cauã mais pra esquerda. Gabriel Menino que já fez Gabriel também, Menino né? já faz uma direita. Pode ser. Aí faz sentido. O Gabriel Menino fazendo um meia-direita, Meia às direita. vezes acompanhando o lateral. David Cauã meia esquerda, que já fez... Aí alguém tem que jogar por dentro com o Fausto Vera. Não pode ser o Bernard? O Bernard quer que joga por dentro nessa Não, fala. mas mas aí aí não como dá. Você tem que ter segundo volante, né? você tem que ter 2 volantes por dentro. É porque o menino já foi um ponta direita bem no início, né, do trabalho ali, né, nos jogos dos Estados Unidos. O menino foi um ponta pela direita. Pode ser uma alternativa também. Você usar talvez Fausto Vera, Rubens e mais um, por exemplo, no meio. Aí você usa o menino como um ponta direita, o Bernard como um ponta esquerda e o Rony. É uma alternativa também. Pra não perder o Rony por dentro, tá, gente? Porque o Rafa falou que ele rende muito mais por dentro do que pelo lado direito. Nesse esquema que tá ali no quadro, quem tá no rádio não tá vendo, que é o Rony aberto, você traz o Rony um pouquinho mais perto do João Marcelo e aí... Dá o corredor pro Sarabia e pro menino ali. É né? isso, o Gabriel Menino ou o Cauã joga um pouco mais aberto pela direita. Aí você faz 2 atacantes com um meia fazendo o lado direito ali, ou o Cauã ou o Gabriel Menino, também dá. Eu Beleza. acho que é o mais provável. Isso com bola. Sem bola. Sem bola, quem marcaria Também. pelo lado Sem esquerdo? bola, do lado esquerdo o Bernal. Bernard? Do lado direito, quem marcaria O seria Cauã o Cauã. ou o menino. Isso. E Entendi. aí, quando for jogar, os 2 vão por dentro e deixa o corredor pro Sarabia. Boa! Aí, essa Seria um escalação. 4-4-2, então? O Cuca tem utilizado mais esse esquema aí. Ó. Quem Sim. fez a posição do Gabriel Menino aqui pelo lado direito foi o Igor Gomes no último jogo. Que eu até falei que eu acho que ele sofre muito nessa função. Exatamente do jeito que tá na tela, o Gabriel Menino do lado direito foi o Igor Gomes. Bem aberto pela Ele direita. fechou esse time aí, eu achei legal. Desenhamos um provável Atlético do 98 Esportes primeira edição, hein? Everson, Saravia, Lianco, Vitor Hugo, Caio, Fausto Vera ao lado de David Cauã, com Gabriel Menino um pouco mais pela direita, Bernard um pouco mais pela esquerda e Rony próximo a João Marcelo. E aí ficaria com a opção do Coelho para um segundo tempo. Gostaram? Gostou, professor? Seu Vitor Hugo tá aí, o empresário. Você tá feliz? Gostei. Gostou? O time equilibradinho. Tá Então, ok. E aí acho que seria assim, Boa. né, uma grande e ótima oportunidade pro João Marcelo, pro Caio Paulista, pro Bernard, até pro Vitor Hugo, embora não acho que, mesmo que jogue bem, entraria numa briga por posição.
Pro David Cauã, claro, né? O David Cauã eu acho muito pouco provável que jogue como titular, mas seria também muito interessante. Enfim, é uma chance para alguns caras aí que poderia mudar um pouco, né, o panorama do ano deles. Pode Até ser que o porque- Patrick entre ali nesse lugar. Por mais que ele tá pois é. voltando de lesão, eu acho que na cabeça do Cuca, esse time aí com o Patrick pode E ser o que time. o que eu acho fundamental é que o Cuca ele não pode cometer o erro que o Milito cometeu ano passado. Qual? De não rodar o time suficiente para chegar no final da temporada, chegar na reta final da temporada, Huerta. com a decisão, você praticamente se desidratar fisicamente e não preparar os seus jogadores fisicamente para o longo da É por temporada. isso que ele tá Esse é pedindo o- contratação. Até Não tem- foi muito esse o problema do Milito, não. Não? O Milito usou time reserva em vários jogos do Brasileiro ano passado, gente. Mas por conta de lesão, por conta de jogou mesmo, convocados tanto que pra empatou com Copa a Vitória. Jogou um América. monte de jogo com time reserva. Empatou com Vitória aqui ganhando de Teve 2-0. aquele período que ele ficou um grande período sem um monte de jogador, mas mesmo depois, mais na reta final, quando o time foi avançando nas Copas, ele usou time Bom, reserva no é o Campeonato que Brasileiro com frequência, tanto que o Atlético quase foi rebaixado, gente. É o que no praticamente Eu acho que era todo um- jogador do Atlético, quando saiu do Atlético nessa temporada, falou. Eu E acho o que importante, CJ, de dar as chances até pro David Cauã, porque o David Cauã deixou uma boa impressão no Campeonato Mineiro, mas ele não foi experimentado ainda com o time de cima, com o time principal. Vamos ver como é que o David Cauã reage com esse time. E o João Marcelo para começar uma partida como titular, né? Ele só tem entrado no intervalo, durante os jogos. Exato. Ô, Cabidão, eu acho que inclusive era a diferença de peças, uma para outra, sabe? Se saísse um Hulk para entrar um Kardec, sair um Paulinho para entrar o Vargas, a distância, eu acho que muito mais do que perna, era a distância do elenco titular para as opções, e por isso o Cuca tem pedido tantas contratações.